nesse clima de festa junina, esse clima gostoso que eu adoro, nós vamos começar a primeira aula gravada da semana. O nosso primeiro contato já vai ser com conteúdo novo, isso mesmo. Hoje nós vamos aprender os tipos de predicado. A gente já aprendeu os tipos de sujeito, já aprendemos o verbo, o predicativo do sujeito, agora chegou a vez dos tipos de predicado. Isso mesmo, o predicado também tem as suas classificações. E agora chegou o momento de você aprender. Tudo que tiver que anotar, eu vou te dizer, tá bom? Alguns exercícios você vai fazer junto comigo, mas primeiro a minha explicação. E aí, vamos nessa? Então vamos. Primeiro, o que é o predicado? Quando a gente tem uma frase e nessa frase a gente pergunta para o verbo quem pratica a ação, a gente tem o sujeito. E a informação que a gente tem desse sujeito é o que a gente chama de predicado. Então eu coloquei que a informação a respeito do sujeito que é sempre constituída em torno de um verbo. Então o verbo fica onde? Oi? O verbo fica no predicado. Isso mesmo. Então, eu coloquei que o predicado, ele possui o verbo. Na oração, o que não é sujeito é predicado. Olha só o exemplo. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Aí a gente pergunta para o verbo. Aqui, ó. Verbo, Vzinho aqui de verbo. Quem enviou 100 rosas à namorada? Ah, foi o rapaz apaixonado. Então, o rapaz apaixonado, aqui a gente tem um núcleo. Então, a gente tem aqui o sujeito simples. Aqui você já sabia classificar os tipos de sujeito. E o predicado, então, galera, é o que está aqui circulado, ó. É a informação que a gente tem sobre esse sujeito. Enviou 100 rosas à namorada, é o nosso predicado. É a informação sobre o sujeito. Pause. Anote e vamos continuar. Agora, de predicado, você precisa saber que possui duas classificações. Ou o predicado é verbal, ou o predicado é nominal. Tia, mas eu estava vendo em uma gramática que tem outro. Tem o predicado verbo nominal. Tem mesmo. Mas aqui no 7º ano, a gente só estuda, por enquanto, o predicado verbal e o nominal. Lá no 8º ano, você vai aprender o predicado verbo nominal, ok? Então, o que eu vou te cobrar, os exercícios que nós vamos fazer em relação a esses dois predicados. Primeiro o verbal, depois o predicado nominal. Tudo bem? São essas duas classificações que o predicado possui. Vamos falar primeiro do predicado verbal. Gente, como o nome já diz, predicado verbal. É um predicado que possui um verbo de ação. Então, dentro do predicado, vai ter alguém, que é o sujeito, realizando uma ação. Pode ser VI, VTD, VTI ou VTDI. Tia do céu, o que é isso? Opa, coloquei uma seta aqui, ó. Em breve, estudaremos a classificação dos verbos significativos. Então, daqui a pouquinho, a gente tem que ir devagar para você poder entender. Essas classificações desses verbos, eu vou te ensinar em breve, ok? Mas você precisa saber, então, que quando for o predicado verbal, como o nome já diz, você vai encontrar um verbo que indica ação. Então, aqui dentro do predicado verbal, o núcleo, a palavra mais importante, vai ser um verbo que indica ação. Veja comigo o exemplo. Ele conseguiu a promoção. Conseguiu é o verbo. Quem conseguiu a promoção foi ele, sujeito. Eu vou separar aqui, ó. Aqui é o nosso sujeito simples. Conseguiu a promoção é o nosso predicado. Galera, dentro do predicado a gente tem um verbo conseguir. Esse verbo indica ação. Então, ele é o núcleo. Ele é a palavra mais importante. Então, aqui nesse caso, a gente tem um predicado verbal, porque é um predicado que gira em torno de uma ação. Predicado verbal, ok? Vamos para o próximo.
Tia, e esse predicado nominal, ou seja, pelo nome nominal, aqui não vai ter verbo que indica ação. Aqui vai ter verbo que indica estado, ou seja, são os verbos de ligação. Então, aqui no predicado nominal, você vai encontrar os verbos de ligação. Os verbos de ligação você sabe. É só você lembrar do café, SP2, VTV. Eu coloquei aqui alguns, ó. É o ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver, virar. Ou seja, esses verbos de ligação vão aparecer quando for predicado nominal. Agora, aqui é diferente o núcleo. O núcleo, a palavra mais importante não é o verbo. A palavra mais importante vai ser a característica, vai ser o predicativo do sujeito. Veja comigo o exemplo. Ele estava feliz. Ele, nosso sujeito simples. Isso aqui também a gente já sabe. Estava feliz é o nosso predicado. Dentro do nosso predicado, a gente tem uma característica, a gente tem um verbo de ligação. Aqui, galera, estava feliz é um estado do sujeito, verbo de ligação. Feliz é uma característica dele, ou seja, o feliz é um predicativo do sujeito. Logo, feliz é o núcleo, é a palavra mais importante. Então, aqui, estava feliz, o predicado é N. N, tia, é predicado nominal. Então, feliz, que é o nome, é aqui, vai ser o núcleo. Agora, seguinte, para a gente continuar nossa aula, eu vou relembrar, eu vou falar ainda de forma assim, geral. Predicado verbal é o predicado que tem um verbo de ação, e o verbo vai ser o núcleo. Já o predicado nominal é um predicado que tem um verbo de ligação. E a palavra mais importante... Opa, agora sim. E a palavra aqui, o núcleo, a palavra mais importante não vai ser o verbo. Aqui vai ser o predicativo do sujeito. De novo, no predicado verbal, o núcleo é o verbo que indica ação. No predicado nominal, o núcleo vai ser o predicativo do sujeito. Espero que você esteja anotando, pausando o vídeo, ouvindo devagarzinho e vamos continuar. Agora vamos praticar esses dois tipos de predicado que eu acabei de te explicar. Partiu! Vamos nessa! Você vai precisar do quê? O seu caderno já está aí, o seu estojo também e... você vai organizar o seu caderno, ó, porque agora são exercícios. Então, abaixo dessas observações que você já fez, organize o seu caderno colocando exercício. Vamos lá! Então, dessa vez, você deve copiar todas as questões no caderno e em seguida respondê-las. Eu vou fazendo junto com você, mas eu preciso que dessa vez você copie tudo. Os enunciados, as orações e as respostas. E atenção! Em algum momento dessa semana eu vou pedir foto dessa aula gravada. E aí, vamos nessa? Tá preparado? Então, vamos seguir. Leia o texto a seguir com muita atenção para responder as questões que seguem. Galera, eu vou ler o texto junto com você, você vai me acompanhando aí, tá bom? O título é Festas juninas terão shows online e delivery de comidas típicas. Tia, como é que vai ser isso? Ah, claro que vai ter festa junina e aí cada um na sua casa. Acompanha aí. Uma das épocas mais esperadas do ano se aproxima e nem mesmo o isolamento social deixará de aquecer os corações dos moradores da capital. Os brasilienses têm relação afetiva com as festas juninas, mas a pandemia do Covid-19 representa um golpe complicado para os que celebram.
Para tentar driblar as complicações e poder aproveitar as danças, as comidas típicas e todas as brincadeiras desse período do ano, paróquias se mobilizam na organização do arraiá para levar o divertimento dos que não abrem mão do festejo, mesmo dentro de casa. Pioneira em abrir a temporada do festejo em Brasília, a paróquia Nossa Senhora do Lago vai lançar a primeira festa junina online. Por meio da plataforma Acesso e Ingresso, os interessados vão poder se inscrever de forma gratuita. E em 7 de junho, a partir das 19 horas, poderão aproveitar missa, show de forró, concurso de traje caipira, comes e bebes, bingo e toda a alegria da festa junina em casa. Então, a partir desse textinho, nós vamos fazer 3 exercícios. Não esqueça, copie tudo. Classifique os predicados destacados nas orações abaixo. De predicado, você acabou de ver que tem 2 tipos: predicado verbal e o predicado nominal. Predicado verbal, o mais importante é o verbo, ele é o núcleo, o verbo que indica a ação. Aqui o predicado nominal, a gente vai ter um verbo de ligação. E o núcleo, a palavra mais importante, é o predicativo do sujeito. Vamos lá! Pause o vídeo, copie tudo e faça junto comigo. Os interessados participarão de forma gratuita. Opa, cadê o verbo? Participarão. Vamos focar só no predicado, tá bom? Inclusive, eu nem marquei o sujeito, vou marcar só o predicado. Participarão de forma gratuita é o nosso predicado. Aqui dentro, a gente tem o verbo participarão. Então, é um verbo que indica ação. O sujeito vai realizar uma ação. Se a gente tem um verbo que indica ação, logo, a gente tem um predicado verbal. E aí eu tenho que te perguntar a última coisa. Se a gente tem um predicado verbal, qual é a palavra mais importante? Opa, tia, é o verbo. Então, eu vou circular o verbo, porque o verbo é o nosso núcleo. Então, eu vou colocar Nzinho de núcleo. Letra A. Letra A de novo. Vamos letrar A de novo 4 vezes. As festas juninas serão diferentes em 2020. Galera, aqui foi um erro com um monte de A. Mas aí no seu caderno você coloca B, C, D. Combinado? Vou colocar aqui por cima. B, C e D. Letra B. As festas juninas serão diferentes em 2020. Serão diferentes em 2020 é o nosso predicado. Já vou colocar aqui, ó. É o nosso predicado, já separei para você. Dentro desse predicado, a gente vai atrás do verbo. Serão, verbo. Galera, nesse caso aqui, é o verbo ser. Aqui, o sujeito não está praticando nenhuma ação. O verbo ser, nesse caso, é um verbo de ligação. Diferentes é característica das festas juninas. Então, diferentes é o predicativo do sujeito. Aqui a gente tem um predicado nominal. Ninguém está praticando nenhuma ação. Eu estou falando que diferentes é uma característica das festas juninas. Logo, diferentes, já vou marcar aqui, que é o Nzinho. N de núcleo, núcleo do predicado nominal. Vamos para a letra C. Todos ficaram felizes com o novo formato das festas juninas. Todos, nosso sujeito, eu nem marquei, nosso foco hoje é no predicado. Ficaram felizes com o novo formato das festas juninas. Ficaram é o nosso verbo. Todos ficaram felizes. Gente, é o estado do sujeito naquele momento. Se é um estado, a gente tem um verbo de ligação. Se a gente tem um verbo de ligação, a gente pode procurar o nosso predicativo do sujeito que a gente vai encontrar. Cadê o estado do sujeito? Opa, felizes, é o nosso PS, o nosso predicativo do sujeito. Então, dentro desse predicado, a gente tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, esse predicado, a gente vai classificar como predicado
nominal. E qual é o núcleo do predicado nominal? Ah, tia, o mais importante aqui é a característica, é o estado do sujeito. Então, Nzinho de núcleo. Núcleo é o predicativo do sujeito quando a gente tiver predicado nominal. Para a gente terminar, letra D. Os interessados poderão aproveitar shows, missas e comidas típicas. Galera, aqui nesse caso, poderão aproveitar, a gente tem uma locução verbal. E essa locução verbal indica ação. Não é o estado dos interessados, não é uma característica do sujeito. Poderão aproveitar é uma ação. Logo, se a gente tem um verbo que indica ação, a gente já pode classificar esse predicado como predicado verbal. Então, eu te pergunto agora em relação ao núcleo. Quando a gente tem um predicado verbal, qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? É o verbo. Então, nesse caso, como a gente tem uma locução verbal, a gente vai marcar tudo, ó. Então, Nzinho de núcleo, porque aqui é o núcleo do predicado verbal. Tudo bem, a número 1? Se você tiver alguma dúvida, anote sua dúvida aí no cantinho, porque na aula ao vivo dessa semana eu posso tirar sua dúvida. Combinado? Número 2. Frase 1. A época mais esperada do ano chegou. Festa junina online será novidade no DF. Então, a gente tem duas orações. Os predicados já estão marcados. E a pergunta é: observe os verbos presentes nas orações acima, esclareça a classificação dos predicados destacados. Então, para a gente falar de predicado, a gente tem que olhar o verbo. A época mais esperada do ano chegou. Então, chegou é o nosso verbo. Galera, chegou é um verbo que indica ação. Ação de chegar. A época mais esperada chegou. Então, aqui a gente tem um predicado verbal. É um predicado que indica ação. E o próprio verbo é o núcleo. Eu vou analisando junto com vocês, depois a gente vai organizando a resposta, tá certo? Agora, olha a frase 2, acompanhem comigo. Festa junina online será novidade no DF. Opa! Aqui o será é o verbo. Esse verbo indicação, será novidade? Não. Aqui eu estou dando uma característica para a festa junina. A característica é novidade. Então, será é um verbo de ligação. Novidade é a característica da festa junina. Então, novidade é o nosso predicativo do sujeito. Então, aqui a gente tem um predicado nominal. São verbos diferentes, são classificações diferentes do predicado. Então, observe os verbos presentes nas orações, nós já observamos. E agora vamos esclarecer a classificação dos predicados. Então, na primeira oração é um predicado verbal, porque a gente tem como núcleo um verbo de ação. Na segunda oração, é um predicado nominal, porque a gente tem um verbo de ligação, junto com o predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, que é o núcleo, no caso é novidade. Opa, vou colocar Nzinho aqui, ó, de núcleo. Ou seja, galera, predicados diferentes, verbos diferentes. A partir da minha explicação, organize aí a sua resposta da número 2. Combinado? Pause o vídeo e vamos para a número 3 e última. Identifique os predicados das orações abaixo, classifique-os e justifique a classificação de cada um deles. Uma parte eu vou fazer com você, outra parte você vai fazer sozinho. Combinado? Veja o exemplo. Chico Bento e Rosinha dançarão na festa junina de amanhã. Predicado, dançarão na festa junina de amanhã. Essa partezinha, ó. Porque Chico Bento e Rosinha é o nosso sujeito composto. Então, aqui a gente tem o predicado da oração. Separou o predicado? Separei. Agora, vamos lá. Você vai classificar esse predicado. É um predicado verbal, pois apresenta um verbo significativo.
verbo significativo, ou seja, um verbo que indica ação. E esse verbo dançarão é o próprio núcleo. Logo, é um predicado verbal. Beleza, você vai fazer isso na letra A e na letra B. Festas juninas terão shows online. Então, vamos lá. Eu vou separar aqui em formato de esquema, como você sabe que eu faço. E aí, depois, você vai organizar desse jeitinho como exemplo no seu caderno, para depois você tirar foto e me mandar. Combinado? Festas juninas terão shows online. Então, vou separar aqui, porque festas juninas é o nosso sujeito. Terão shows online é o nosso predicado. Dentro desse predicado aqui, ó, terão shows. Galera, terão é o verbo ter. É um verbo significativo. Aqui indica uma ação. Então, aqui, terão shows online é um predicado verbal, que tem como núcleo o próprio verbo. Se é um predicado verbal, o núcleo tem que ser o verbo. Então, já separamos o verbo, já classificamos, é um verbo que indica ação, já mostramos o seu núcleo e já classifiquei. E aí, agora eu vou fazer a letra B com você. O público ficou contente com a notícia. Quem ficou contente com a notícia foi o público. Então, já vou separar aqui, porque aqui é o sujeito. O que interessa para a gente hoje é o nosso predicado. Ficou contente com a notícia. Galera, o verbo é ficou. Verbo. Aqui, o público não praticou nenhuma ação. Aqui a gente tem uma característica do público. Contente é um estado do público naquele momento. Então, a gente tem aqui um verbo de ligação e contente, uma característica do público, ou seja, um predicativo do sujeito. Então, nesse caso, o predicado vai ser diferente. Aqui a gente vai classificar o predicado como predicado nominal. Aqui, a palavra mais importante dentro do predicado é o núcleo. No predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. No predicado verbal, o núcleo é o verbo. E aí, galera? Todo mundo aprendeu? Todo mundo entendeu? Na aula online, aula ao vivo, a gente pode tirar todas as dúvidas e fazer mais exercícios. Combinado? E nesse clima de festa junina, eu vou me despedindo.